nós, mais uma vez, nos deparamos aqui com um ensino profundo. Eu lhes digo profundo sobre a disciplina. Eu tenho mostrado à igreja, em algumas situações, a grande preocupação que a direção, bem como todos os pastores, tem contemplado, tem adquirido dentro de si, cada um, com a disciplina apostólica. O irmão Aldo, ele nos ensinou, durante todo o teu ministério, que sem a disciplina não há moralização de costumes, e que sem essa moralização de costumes não conseguimos chegar aos céus, não conseguimos chegar a Deus. E é exatamente o que ele escreveu, é palavra dele. Por quê? O que aqui está contido nessa leitura que acabei de fazer é algo extraído de um legado que ele nos deixou, que é a tua palavra pura, verdadeira, genuína, vindo dos céus. Irmãos, creio estar muito claro quando ele esclarece aqui que essa disciplina que traz honra diante de Deus. E eu lhes digo, se aqui estamos, se aqui viemos para quê? Para buscar mérito diante de Deus. Falando sobre a disciplina, em carta aos Hebreus, no capítulo 12, versos 5 e 6, nós observamos que Deus, Ele toma a iniciativa de corrigir aqueles teus filhos que erram, aqueles teus filhos que muitas vezes se desviam, que muitas vezes começam a querer olhar para o mundo e deixa-se ceder ao mundo. Começa a sentir no teu coração desejo que não pertence, que não convém a filhos de Deus. E quando nós olhamos no mesmo livro, na mesma carta aos Hebreus, e no mesmo capítulo 12, porém no versículo 8, nós vemos que ali é mencionado que sem disciplina nós não somos filhos. Irmãos, e eu vou dizer mais, eu até não vi aqui na palavra, no texto completo, isso varia de tradução, eu não sei qual é a tradução que foi tirado lá nas escrituras, qual foi a tradução, mas na tradução que conheço, a palavra completa aqui no versículo 8, ela diz assim, ó, é mencionado que sem a disciplina nós não somos filhos, mas bastardo. Deus nos dá essa condição, Ele diz que não somos filhos, mas bastardo. Aquele que não segue a disciplina, aquele que não quer, aquele que insiste em viver contra a disciplina, ele está insistindo em viver contra os princípios de Deus. Contra os princípios de Deus. Uma das coisas que às vezes eu tenho procurado deixar bem esclarecido à igreja, e que somos interrogados constantemente, há um ou outro, ou uma ou outra, que chega e pergunta, mas pastor, me explica, o que tem a disciplina a ver com a igreja? A Bíblia fala, pastor, da disciplina da roupa? Eu nunca vi. Ah, pastor, a Bíblia fala da disciplina do cabelo? Eu nunca vi. Pastor, a Bíblia fala da disciplina num contexto geral, que nós temos que ter disciplina? Irmãos, no meu caso eu tenho dito, porque a própria palavra de Deus nos diz isso. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva fluirá do teu interior.
E eu gosto de buscar exatamente nela. Inclusive fiquei muito feliz por todos esses pontos que vi neste boletim, que está aqui, eu diria 50% Escritura Sagrada. Palavra de Deus. Palavra de Deus. Mateus capítulo 5, versículo 18. Porque em verdade eu vos digo, que até que o céu e a terra se passem, nem um jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Não se pode tirar um tio, e se não pode tirar um tio, essa disciplina eu vos respondo, está sim, escrita sim, ela trata sim disso. Lê 1 Pedro 3, capítulo 3, verso 3, vê o que está escrito lá. É por isso que a palavra diz: errais por não conhecer a Escritura. A palavra de Deus em Pedro 3:3, o enfeite delas não seja o exterior, no frisado dos cabelos, no uso de joias de ouro, na compostura de vestidos. Fala, opa! Então lá na Bíblia fala do vestido? Fala. Lá na Bíblia fala do cabelo? Fala. Lê 1 Timóteo 2:9. Do mesmo modo as mulheres se ataviem em trajes honestos, com pudor e com modéstia, e não com adorno em pérolas, em ouro ou em vestido precioso. É palavra de Deus, meu irmão, minha irmã. Não, onde foi que o senhor tirou, pastor? Nas Escrituras Sagradas. 1 Pedro 3:3, 1 Timóteo 2:9. Meu irmão, minha irmã, nós apostólicos, que conhecemos esta doutrina, que temos a certeza que ela foi implantada, criada, formada pelos céus através de Jesus, por uma palavra verdadeira, por uma palavra do próprio Mestre Jesus. Nós precisamos buscá-los, mas buscá-los com sabedoria, buscar com esse entendimento em que as Escrituras nos diz: quem crer em mim, como diz as Escrituras. Lá está registrado, meu irmão. Quando eu vejo Jesus falando, Ele falando, palavra dEle. São Lucas capítulo 9, verso 23. Se alguém quer vir após mim, renuncie a si mesmo, negue a si mesmo, toma a sua cruz e segue-me. Olhem, parece tão simples, parece tão superficial ouvir esta frase, um versículo, dentro do capítulo 9 de Lucas. Se alguém quer vir após mim, renuncie a si mesmo, toma a sua cruz e segue-me. É simples, não é? Se alguém quer vir após mim, renuncie a si mesmo, toma a tua cruz e segue. Ah, se fosse tão simples assim. Não é não, meu irmão. Nem um pouquinho simples. Sabe por quê? Eu preparei aqui 4 tópicos para mostrar para os irmãos. Primeiro, se alguém quer, ele diz, eu preciso querer. Eu sempre tenho dito a palavra de Jesus. Eu tenho mostrado que o nosso profeta, ele sempre foi igual, idêntico. Eu digo que o irmão Aldo caminha paralelo a Jesus. Todos os ensinamentos que ele nos deixou, ele está paralelo, junto, lado a lado com Jesus. Porque ele também nunca obrigou ninguém a nada nesta igreja, nunca. Inclusive, aqui neste boletim, há uma palavra que diz dele aqui, ó, que queira gozar dos benefícios. Cada família apostólica que queira, você precisa querer. E na palavra de Jesus aqui, ele diz a mesma coisa. Se alguém quer vir, ninguém é obrigado a vir, não, ele diz. Mas se alguém quer vir, é o primeiro tópico. Você precisa querer, e nós queremos. Nós não viemos aqui por vir. Porque quando costumo iniciar a reunião, eu sempre digo à igreja que ninguém tenha comparecido por hábito nem por costume, mas por desejo sincero de receberem a bênção e a unção do Espírito de Deus. E eu digo mais, irmãos, eu às vezes mostro exemplo. Se nós vamos a um mercado, nós saímos de casa definido, eu vou comprar isso, eu vou comprar aquilo.
Se eu vou à farmácia, eu vou buscar um medicamento. Eu vou comprar tal medicamento. Se eu vou a um açougue, eu vou buscar uma mistura, vou comprar isso. Se eu venho à igreja, é porque eu preciso querer, e querer o quê? Eu vou buscar bênção. Até porque o exemplo mais perfeito, porque nós aprendemos que a Santa Vó Rosa dizia isso: vou à minha igreja, vou buscar saúde. Ela tinha determinação do que ela ia buscar. Ah, pastor, mas ela estava doente. Meu irmão, nós não falamos aqui só de saúde do corpo, não, que a do corpo, muitas vezes ela nem chega a nós. Mas quando chega a do espírito, essa sim é a maior saúde que alguém pode alcançar. A saúde da alma, a saúde do espírito, aquela que te leva para a chamada eternidade, para os céus. Portanto, primeiro tópico, se alguém quer, e nós queremos. Segundo tópico, renuncie a si mesmo. Jesus disse: se alguém quer vir, renuncie a si mesmo. É o segundo tópico. E o que é renunciar a si mesmo? Irmãos, renunciar a si mesmo envolve num plano de anulação do seu eu. Ô pastor, mas como assim? Anulação do seu eu. Deixa de ter, você precisa, o Senhor precisa, nós precisamos anular o nosso eu. Porque eu isso, porque eu aquilo. Eu passo a viver a vontade do Cristo. Eu passo a viver a vontade de Jesus. No nosso caso, passamos a viver a vontade de Jesus, a vontade do Consolador, a nossa querida avó, e a vontade do nosso querido profeta Santo Irmão Aldo, e de todos os demais santos e anjos que habitam na glória de Deus. O meu eu precisa ir embora. Ele precisa sair de mim. Renuncie a si mesmo. Eu tenho que renunciar. Renunciar o quê? Porque eu posso, porque eu devo, porque eu acho, porque eu tenho, porque eu consigo, porque ninguém manda em mim. Eu não vou entrar em detalhe. Renuncie o seu eu. É o que ele disse. Renuncie a si mesmo. Então fomos lá, relembrando o primeiro tópico. Se alguém quer vir após mim, vir a Jesus, que precisa fazer, segundo tópico, renunciar a si mesmo. Terceiro tópico, tome a sua cruz. Esse tópico eu achei ele lindo. O que é tomar a sua cruz, que Jesus diz? É assumir a tua responsabilidade, aquela do primeiro momento em que pisou nesta igreja, que eu falei há pouco do primeiro amor. Daquele momento em que muitas vezes na porta da igreja eu, com amor, com desejo, com o coração pedindo Deus, eu tive que abotoar o primeiro, o segundo botão aqui da minha camisa. Eu tive que colocar ela por dentro da calça para poder entrar. Eu tive que desmanchar a barra de um vestido para poder entrar. Primeiro amor. Toma a tua cruz. É assumir os encargos que recebemos. É assumir a responsabilidade que recebemos. Grandes responsabilidades, a do batismo. Aquela em que prometemos publicamente aos nossos irmãos e aos céus. Eu prometo morrer para o mundo. Quando eu digo eu prometo morrer para o mundo, eu digo eu prometo te servir, Santa Avó, na disciplina que a senhora me trouxe de Jesus. Eu prometo ser fiel à senhora. Eu prometo ser fiel a Jesus. Eu prometo ser fiel a ti, irmão Aldo, e não te dar trabalho com a disciplina da roupa, com a disciplina do cabelo, enfim, com todas as áreas que abrange a disciplina apostólica. Isso é tomar a sua cruz. Isso é tomar consciência do voto, do dever, da lealdade, da fidelidade. É colocar nos teus ombros a tua cruz. É exatamente aquilo que Jesus fez com seus apóstolos, quando ele reúne para a primeira Santa Comunhão. Eu não estou reunindo vocês por reunir, eu não trouxe vocês aqui por trazer, mas eu os trouxe aqui para participarmos da comunhão, para que seja feito isso em minha memória, mas para que vocês tenham consciência
consciência, vocês se lembrem da lealdade, da fidelidade para comigo, Jesus. Isso é tomar a sua cruz. No meu ministério de diácono, a responsabilidade que eu tenho para me apresentar, no meu ministério como presbítero, como pastor, como membro, como regente, como músico, como diaconisa e por conseguinte, de tudo aquilo que eu prometi a Jesus e a Santa Avó Rosa. Tomar a tua cruz é se apresentar diante dele, como diz a palavra dele, como obreiro aprovado que não tem de que se envergonhar, que cumpre com todos os deveres, com todas as obrigações, principalmente disciplinares, da sua igreja. Quarto tópico, finalizando: e siga-me. Tome a tua cruz e segue-me. Quarto tópico, seguir a Jesus. Aí eu complemento dizendo: é crer nele, como diz as Escrituras, é tomar as suas mesmas atitudes, é compartilhar dos seus mesmos atos, dos seus mesmos pensamentos. A palavra dele também nos diz assim: é imitar, é copiar a Deus, é copiar a Jesus. E ele diz mais: é imitar a Deus, visto que vós sois filho que ele ama. Eu tenho esclarecido a igreja que somos muito felizes porque quando nós olhamos esta palavra dele, imitai a Deus, visto que vós sois filho que ele ama. Ele não diz que ele amou no passado, ele não diz que ele amará no futuro. Ele fala do presente. Imitai a Deus, visto que vós sois filho que ele ama. Isso é seguir a ele, é viver como ele, é olharmos para o irmão Aldo, é olharmos para a nossa querida avó. A vida, o teu comportamento, os seus trajes, a maneira como vivia, o exemplo que ela nos deixou na tua vida, o exemplo que o nosso Santo Primaz nos deixou, estando conosco. E nós tínhamos a honra, a felicidade, o prazer imenso de ter um santo do nosso Deus, vivendo conosco, junto com cada um de nós. Portanto, meus irmãos e minhas irmãs, a palavra do nosso Deus está aqui neste boletim. Revestivos, pois, da armadura de Deus. Eu preciso estar preparado, eu preciso ter esta armadura de Deus para mim se defender a todo momento do mal e observar as leis de Deus, observar o que eu prometi a Deus quando eu me propus a seguir a Jesus, a viver com ele, a aceitar na minha vida o Espírito Consolador que ele enviou e que inclusive me escolheu, porque a palavra dele diz isso: não escolheste-vos a mim, eu vos escolhi e vos nomeei. Sabendo, irmãos e irmãs, que somos escolhidos dele, apontados por ele, nós precisamos ter esta consciência perfeita de viver a disciplina apostólica,
de viver a doutrina apostólica, de olharmos para o nosso interior e não ficarmos fazendo pergunta: está ou não está na Bíblia? É ou não é? O nosso profeta já não nos ensinou que esta disciplina fora implantada pelo Consolador, que recebeu de Jesus? Então ela precisa ser vivida. Por isso ele sempre diz, e em toda a tua palavra nos boletins está ali: se querem ser felizes, se querem ser uma família abençoada, se querem ter um lar abençoado, é a condição de Deus. Eu preciso querer, meu irmão, minha irmã, porque quando eu quero e eu quero, Ele vai me abençoar, Ele vai me proteger, mas eu preciso vigiar. E o que é vigiar? É se auto-observar. E eu tenho dito, irmãos, com dor no coração, posso lhes dizer, como está sendo triste olharmos muitas vezes para a igreja e depararmos com uma situação de muita tristeza, de pessoas que conhecem profundamente, são conhecedores da doutrina, conhecedores deste evangelho, mas que não estão vivendo mais. Ou talvez estivessem brincando de igrejinha. Irmãs e irmãos apostólicos, eu não estou pregando disciplina para jovem, porque muitas pessoas dizem assim: a juventude hoje. Não, eu digo não à juventude, a igreja toda. Nós temos observado, é nosso dever observar. O pastor veio para ver, é dever do pastor cuidar de suas ovelhas, e Jesus nos nomeou para isso, o irmão Aldo nos ungiu para isso, para ver. E nós vemos, e na oportunidade como esta de falarmos em nome dele, é lógico, e em nome de Jesus, em nome do Consolador, nós temos que falar. Irmãos, nós observamos pessoas idosas, a unha toda pintada. Nós observamos pessoas idosas, as mangas dos vestidos sumiram, acabaram. Quando tem às vezes 2, 3 dedos, é até sem forro. É só jovem? Não é. Não é só jovem. Mas o que é isso, meu irmão, minha irmã? Talvez um vacilo pelo inimigo, que tampa, que veta os vossos olhos, que faz esquecer o primeiro amor. E nós não podemos deixar isso acontecer. É o que disse a letra daquele hino que ouvimos, o primeiro amor. Eu preciso olhar para mim, eu preciso olhar para o meu interior. E quando eu digo de pessoas que têm autoconhecimento, eu falo de todos, é para todos nós. Para todos nós. Às vezes por um descuido, irmãos, por um vacilo, nós vemos coisas que ficamos sem entender. Sem entender. Sem entender. Mas fala, pastor, o que o senhor não está entendendo? Irmãos, não faz muito tempo, vi um companheiro no púlpito pregando com uma camisa vermelha. É um exemplo. É lógico que não vou citar nome, jamais, longe de mim tal fato. Mas o que é isso? Muitas vezes um descuido. Um descuido. Não podemos. Nós temos que nos observar. Uma cor de gravata para um pastor, para um obreiro. Olha que nós temos visto coisas extravagantes aí. Meus irmãos, minhas irmãs, tenham muito amor por esta obra. Tenho muito amor pelos céus, que o irmão Aldo vos ama muito. Jesus te ama muito, muito, muito mesmo. E Ele não quer te perder jamais.
Ele quer te amar ainda mais, Ele te quer com Ele. Minha irmã, observe a roupa, comprimento, observem decotes, observem mangas, observem todo este conjunto que se chama disciplina. Para quê, meu irmão? Para quê, minha irmã? Para que você possa ter muito mérito diante de Deus. E o irmão Aldo, quando disser aqui os que quiserem, você está incluído no que quer e que quer, para que Ele possa vos abençoar grandemente, para que Ele possa vos ungir como filho amado, filha amada dEle. Porque a disciplina desta igreja nunca mudou e nunca mudará, disse o irmão Aldo, e não vai mudar. Podem ter certeza disso. O que precisa mudar são os nossos corações, irmãos. Os nossos corações precisam mudar. Como, pastor, mudar? Nos auto-vigiar, só isso. É só isso, para receber bênção. Para que eu não esteja por estar, para que eu não viva por viver, para que eu não cante por cantar, para que eu não toque por tocar, para que eu não pregue por pregar, mas sim, para que eu esteja aqui, no tabernáculo de Deus, um amor puro, verdadeiro, que vem dos céus, e eu recebo, e eu encho a minha alma. Mas pastor, onde está escrito isso? Onde está escrito isso? Deuteronômio 22, verso 5. Não haverá trajo de homem na mulher, e não vestirá o homem o trajo da mulher, porque qualquer que faz isso é abominação. Está aí, é bíblico, não é argumentos do pastor Meira, não, é palavra de Deus. E o irmão Aldo nos ensinou isso muito, muito. Tonalidade, a forma das roupas, a maneira de se apresentar, a maneira de viver. O irmão Aldo falou isso o tempo inteiro. E ele não falou por falar, irmãos. Ele falou por amor a nós, aos nossos corações, à nossa alma, ao nosso espírito. Portanto, eu vos digo, amem esta igreja, confiem nele de todo o teu coração, de toda a tua alma, e se entreguem a ele, e se olhem, façam cada um dentro de si uma análise. Eu não posso julgar o meu irmão, não posso fazer isso. Mas eu posso sim olhar para o meu interior. Espera aí, eu sou um regente. Será que está bom esse traje? Será que eu estou certo na disciplina? Eu sou um diácono, uma diaconisa, um presbítero, um pastor. Eu vou pregar, eu vou ensinar. Será que eu estou vivendo a disciplina apostólica? Será? Irmãos, cada um pode fazer análise da tua vida. É palavra de Deus, nós não podemos olhar a vida dos outros e querer cuidar da vida dos outros, mas a nossa vida, nós precisamos e devemos cuidar. Portanto, irmãos, façam isso, amem-se a si próprio, amem-se a si mesmo, sejam bastante obedientes ao irmão Aldo, para nós recebermos bênção. É tudo que o irmão Aldo quer, é nos abençoar, mas abençoar mais e mais e mais. Eu quero, o tempo não me permite, mas eu quero, não me permite mais adiante, que eu ainda tenho alguns minutos. Nesses minutos eu preciso fazer a leitura de um testemunho. Em 26 de agosto de 2017, nosso irmão Marcos Tadeu Rossi, frequentador das reuniões na sede da Igreja Apostólica, assim testemunhou em sua carta: em maio de 2012, comecei a sentir fortes dores no estômago e no peito. E em uma consulta médica, o cardiocateterismo e constatou veia coronária entupida. Fui submetido à angioplastia para colocar 4 stents e 2 balões para o desentupimento da veia. Se houvesse rompimento, me levaria a óbito. No início do procedimento, o sangue parou de circular na veia e eu tive o infarto por cerca de 10 minutos. Eu confiei muito em Deus, em Jesus, na Virgem Maria Santíssima, na Santa Vó Rosa e no profeta Santo Irmão Aldo. Então o médico colocou medicações no soro e a veia foi se desentupindo. Após 4 dias recebi alta, mas a dor no peito continuava intensa. Foi feito um outro cateterismo e uma equipe especializada diagnosticou neurite intercostal. Apesar dos médicos que eu
apesar dos remédios que eu tomava, eu sentia uma dor insuportável. Passei por avaliações psicológicas, fui ao médico com remédios fui me medicando com remédios muito fortes e ficava dopado, sem força para nada. Os médicos disseram que se eu não melhorasse, iriam me induzir ao estado de coma, quando eu perderia a noção de tudo. Minha esposa, indo à sede da Igreja Apostólica, pediu a intercessão do Santo Irmão Aldo, pois com 45 dias de internação, eu continuava sofrendo muitas dores. Um novo cateterismo diagnosticou que a veia aorta estava entupida. E fui submetido a outra angioplastia de grave risco, com apenas 10% de chance de sucesso. Eu e minha família firmamos a nossa fé na Santa Avó Rosa e no Santo Irmão Aldo. A cirurgia durou 40 minutos, porém ao término o médico disse que que eu havia recebido um milagre e que as bênçãos de Deus estiveram sobre as suas mãos, pois um caso tão difícil tornou-se tão fácil. Hoje, eu e minha família agradecemos a Santa Avó Rosa, ao Santo Irmão Aldo, por este grande milagre. Assinado Marcos Tadeu Rossi, frequenta a sede de nossa igreja. Louvado seja o nome do nosso boníssimo Deus, de Jesus, nosso Senhor, do Irmão Aldo e da Santa Avó, da Virgem Maria e de todos os santos dos céus, por um milagre dessa magnitude. Irmãos, é isso que eu lhes digo. Vale muito mais, viver com Deus, viver como a Santa Avó, viver como o Irmão Aldo, obedecer esta igreja, obedecer, irmãos, para termos esta vida com Ele, e na hora que nós precisarmos, na hora que os nossos joelhos precisarem dobrar, nós ter uma certeza: eu estou na condição de pedir e de receber. Não me importa, não me importa qual é o problema, não me importa que eu ainda esteja no vale da sombra da morte. O que importa é que eu tenho certeza que o meu profeta, o meu Jesus, a minha avó, vai me dar a mão e vai me levar para lá, e eu vou sair dessa situação difícil. E só há um meio, e esse meio é o que o Irmão Aldo nos ensina: é obedecer, é viver a doutrina e viver a disciplina, até porque a própria palavra nos diz que a fé sem obra para nada serve. E no boletim anterior, a palavra de Deus nos falou através daquele boletim, palavra do Irmão Aldo, que não adianta dizer eu creio, eu tenho fé, se não viver o que ele ensinou, nada vai ter a receber. Irmãos, foi um grande prazer estar com todos aqui nesta oportunidade. Espero que possam ter feito um proveito precioso desta palavra do nosso Deus. Meditem de todo o teu coração, de toda a tua alma. Façam uma análise na sua vida. Nós precisamos fazer, irmãos. Olharem para o seu interior, olharem para o exterior, como está aqui no boletim, e fazer uma pergunta a si próprio: eu estou vivendo de acordo com o que a Santa Avó Rosa me ensinou? De acordo com o que o Irmão Aldo ensinou? E eu tenho certeza que cada um ou cada uma é capaz de responder a sua pergunta e estarem pronto para o momento em que ele falar: é você hoje, chegou a tua vez. Você fala: estou aqui, Irmão Aldo, feliz com o Senhor. Nós precisamos estar preparados para isso. Muito obrigado pela atenção. Mais uma vez, muito obrigado aos nossos visitantes. Digo-lhes que foi uma honra tê-lo aqui conosco, e peço que, se puderem, participem mais vezes, venham mais vezes, para que seja mais fácil ainda para compreender. É lógico que é impossível em uma só reunião entenderem, compreenderem realmente todos os objetivos, os preceitos desta fé apostólica. Mas eu lhes digo que com fé poderão entender, poderão compreender. E digo mais: façam provas do poder destes santos de Deus, Santa Avó Rosa e Santo Irmão Aldo, na tua vida. Façam provas dele e verão o quanto é bom servirem a Deus e terem consigo nos dias atuais
a promessa de Jesus, cumprida, realizada, nesta igreja e na vida de todos aqueles ou aquelas que buscarem e que quiserem serem felizes e grandemente abençoados pelos céus. Muito obrigado a todos pelo carinho e pela atenção. Eu vos convido a ficar em pé. Nós iremos orar, dando encerramento à nossa reunião desta noite. Eu irei fazer a oração. O irmão pediu aqui que após a oração, a igreja, se possível, esperar uns 5 minutos sentado, que ele tem um recado sobre a obra, para falar com os irmãos. Vamos orar? Santíssimo Deus, glorioso e eterno Pai, graças te dou por mais esta oportunidade preciosa que nos concedeste nesta noite, de mais uma vez, como Senhor, Pai, como nosso profeta, Santo Irmão Aldo, com Virgem Maria, nossa mãe, como Espírito Consolador, a nossa querida avó, relembrarmos os pontos da doutrina, principalmente os que nos levaram ao primeiro amor, e que a Senhora, os santos dos céus, todos, possam nos abençoar grandemente, de maneira que possamos a cada dia compreender o valor deste primeiro amor, e buscarmos na disciplina apostólica, viver, vó, ser verdadeiramente aquilo que a Senhora ensinou. Porque a Senhora recebeu de Jesus, passou ao nosso santo profeta Irmão Aldo, que durante todo o teu ministério terreno, esteve conosco, nos falou, nos moldou, nos preparou, e ao poder ir aos céus, ele foi claro, objetivo, autêntico como Jesus, e disseste: a igreja está preparada para seguir em frente, e é deste preparo que ele falou, daqueles que estiverem permanecendo, aqueles que viverem o que ele ensinou, esses estão preparados, realmente, e é o que nós esperamos e contamos. E eu peço à Senhora, nesse momento tão especial, que se porventura há alguém, pessoas que estão se esquecendo, que estão se esfriando, que estão deixando por olhar esta disciplina, e muitas vezes se afastando de ti, vó, se afastando do irmão Aldo, eu te peço, vó bendita, eu te peço, querido profeta, tenhas misericórdia. Virgem Maria, cubra com vosso manto sagrado, dá-lhes o entendimento, dá-lhes a sabedoria, dá-lhes a força para vencerem, a força para renovarem o voto de fé, de esperança, de confiança em Deus, e que possam permanecerem conosco, e até alguns ou algumas que já deixaram inclusive este santo caminho, que a Senhora também, vó, como irmão Aldo, com Jesus, possa estar trabalhando na mente, na alma deles, buscando, vó, trazê-lo de volta ao aprisco. A Senhora tem esse poder, o Senhor, irmão Aldo, dá a tua bênção, dá a tua graça, fortaleça-os na fé essas pessoas. E agora eu peço em prol da saúde de cada um dos teus filhos, não vou citar nome de enfermidade, porque tu sabes e conheces todas, seja qualquer que for, desde o solado dos pés ao alto da cabeça, sejam pois afastada, destruída, acabada, bem longe da vida e do corpo deles, que gozem de saúde, de paz e vivam com Deus. Abençoam também as pessoas cujos nomes foram colocados pelos teus filhos aqui na caixa de oração. Eu não sei quem são, o que pedem, o Senhor sabe, irmão Aldo, o Senhor conhece Jesus, conhece a alma, conhece o coração. Daí eu te pedi, dá tua bênção, dá tua graça, realiza milagre na vida deste povo. Abençoa as mães gestantes que esperam por um momento tão especial. Virgem Maria e Santa Avó, os cubram com vosso manto sagrado, lhes proporcionando uma hora feliz e abençoada, dando-lhes saúde a ela e aos seus filhinhos ou filhinhas. Dá a tua bênção desde os pequeninos, os recém-nascidos, até o mais idoso. Que a tua bênção e a tua graça esteja com todos. Recebamos todos, irmãos, a bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a bênção de Jesus, da Virgem Maria, da Santa Avó, a bênção do irmão Aldo, de todos os santos dos céus, em nome de Jesus. Esta bênção perdura não só hoje, mas para todo sempre. Amém. Está encerrada a nossa reunião.